da intervenção, do papel da ciência e da intervenção, e portanto também temos aqui um protagonismo que outros têm com outro tipo de ideias, mas esse é talvez, até porque temos muitos colegas brasileiros, um protagonismo até internacionalizado, e portanto conhecem certamente muito bem este tipo de visão. Ora, onde é que eu quero chegar com esta intervenção, que não quero também que seja nem demasiado longa, nem demasiado cansativa, no momento de conclusão do encontro, em que vejo as pessoas já abatidas, não é? Provavelmente do cansaço de vários dias, e eu não quero contribuir para um abatimento generalizado, não é? Portanto, a ideia era dar-vos aqui uma visão ou uma pista sobre o que me parece interessante, ou onde é que eu quero chegar com esta ideia. Onde eu quero chegar é o seguinte: a investigação sociológica ganha sobretudo por duas vias. Uma via que é a sua capacidade de se conceber interdisciplinarmente, ou seja, de ganhar pela proximidade de outras visões, de outras leituras, de outras perspectivas. E a segunda é a de não esquecer a dimensão da vida social propriamente dita, seja enquanto intervenção, mas também enquanto experiência do cotidiano, que não é necessariamente uma dimensão reivindicativa. Nem todas as dimensões da vida têm que ser reivindicativas. E, por vezes, neste plano que nós falamos desta sociologia da comunidade, se não há reivindicação, parece que não há interesse. E há. Há interesse em compreender, perceber as dinâmicas e saber como elas são úteis para contribuir para a vida melhor das populações. E, portanto, nesse sentido, eu acho que há aqui estas duas dimensões fundamentais. Em ligação, por um lado, a outras disciplinas, e tentei, enfim, fazer aqui um pouco o percurso de como é que estes conceitos vão aparecendo ligados, e o segundo, a ligação à própria vida social. E a terceira dimensão que eu gostaria de colocar tem a ver com a importância dos conceitos. E isto parece-me que é crucial. Das dimensões que congressos, colóquios como este, devem ter como, digamos que, fermentação permanente, é um espaço de debate conceptual. Porque, precisamente, eu penso, infelizmente, como vos disse, não assisti a uma boa parte, praticamente a totalidade das intervenções, mas o que me parece claro, até pelos títulos das intervenções, é que estamos muitas vezes a falar de objetos que, podendo ser o mesmo, são apresentados e concebidos de formas diversas. E muitas vezes o diálogo faz-se em subentendidos. E, portanto, é preciso encontrar espaços de intensificação desse debate. Houve alguns momentos em que isso aconteceu, aliás, este espaço que temos aqui também serve certamente para isso, não é? É para isso que estamos aqui, e daí o meu pedido de desculpa também de não poder ficar para um debate que seria certamente, pelo menos para mim, muito entusiasmante, mas há aqui um aspecto que vale a pena ter presente, é que não temos conceitos fechados. Eu próprio não estou certo que o conceito intermediário seja o melhor. E, portanto, acho que está na nossa mão, precisamente, debater, avançar e ver até que ponto estas questões merecem um novo tipo de abordagem. E, para fechar, dizer que o que aqui vos digo tem a ver, sobretudo, com uma espécie de dicotomia que seria importante ultrapassarmos, que era a dicotomia que associa, por um lado, os decisores políticos a uma concepção, e aqueles são alvos dessas decisões políticas a outra concepção. Ou seja, muitas vezes é reificado na experiência do cotidiano a ideia de quem planeia e quem está associado à intervenção continuada em termos políticos está ligado a uma dimensão, e que há uma outra que é esquecida e que por essa devemos lutar. Eu penso que, para que a investigação seja consequente, é preciso, precisamente, que todas estas dimensões sejam integradas, não só na reflexão, mas também no próprio discurso que é feito. E, finalmente, numa nota, até de quase de ordem pessoal, relembrar a importância de associar
de associar muito este conceito do intermediário, da intermediação, a alguns autores de referência. Estou a pensar, por exemplo, e trazia aqui até para, enfim, pensando debater um pouco mais isto, na importância de um autor que também recentemente falecido, que é o Gilberto Velho, que todos conhecem, de referência, e que num dos seus mais entusiasmantes livros, pelo menos para mim, Mediação e Cultura Política, precisamente no seu artigo Biografia, Trajetória e Mediação, vai-nos dizer da importância da questão da mediação, independentemente das escalas a que se trabalha. Dizemos que os mediadores, estabelecendo comunicação entre grupos e categorias sociais distintos, são muitas vezes agentes de transformação, acentuando a importância do seu estudo. A sua atuação tem o potencial de alterar fronteiras, com o seu ir e vir, transitando com informações e valores. Sem dúvida que há mediações que simplesmente mantêm o status quo, num processo mesmo de controle de informação e preservação de valores, que está muitas vezes associado a este planeamento pensado de uma forma orientada para decisões previamente pensadas. Mas diz mais, diz que seria uma mediação tradicional, historicamente desempenhada por certas categorias, que vem dos sacerdotes, dos feitores, dos capatazes, dos mordomos, dos delegados, em tantos possíveis exemplos, mas das metrópoles moderno-contemporâneas, e eu agora fechava dizendo que sem metrópole não podemos pensar as cidades, mas nas metrópoles moderno-contemporâneas, os exemplos brasileiros, neste caso, citados, ilustram a dimensão mais dinâmica da mediação. Esta associa-se, por outro lado, à noção de liberdade na medida em que sublinha-se a possibilidade de escolha, de opção diante dos condicionamentos e das determinações socioculturais mais abrangentes. Então dá o exemplo, há vários estudos sobre empregadas domésticas, pais e filhos de santo, carnavalescos, forrozeiros, líderes comunitários, artistas, políticos, que são diferentes tipos de intermediários, cabendo analisar através da investigação sistemática das suas trajetórias a construção dos seus papéis de mediadores. E podemos dizer que, se queremos pensar a questão da mediação, a escala é um fator importante a ter em atenção, mas não é condicionante para a reflexão. A mediação não é propriedade de nenhuma escala, de nenhuma dimensão, mas tem a ver precisamente com a vida social como elemento essencial da própria experiência humana. E nesse sentido, penso que temos que dialogar não só com aquilo que eu penso que o João irá falar, que é com a dimensão rural, que aqui não falámos significativamente, mas também com a dimensão da metrópole. E, portanto, nesse sentido, o meu desafio é que o próximo encontro, para além de terem atenção as cidades intermediárias, as localize também numa relação com esta dimensão das grandes cidades, onde efetivamente a mediação não perde importância e inclusivamente ganha liberdade. Muito obrigado. Muito obrigada. Tentando fazer uma breve súmula, enfim, um trabalho impossível face ao conjunto de tópicos tão interessantes que o Luís Batista nos deixou aqui e que, de facto, para sessão de encerramento nos faz aqui um apanhado do muito que foi falado ao longo dos 3 dias de trabalho e, portanto, tendo em conta esta capacidade de síntese com que nos brindou em torno daquilo que é a evolução do conceito, apelando à importância conceptual para a abordagem daquilo que é necessariamente o objeto de estudo de diferentes ciências sociais, como aqui nos tentou sistematizar, de acordo com o conceito, partindo numa perspectiva evolutiva, cidade de média dimensão, intermédia e intermediária, e fazendo associar a cada uma destes conceitos e que foram evoluindo ao longo dos tempos, as diferentes áreas científicas que concorrem para a sua abordagem, e deixando-nos aqui um conjunto de reptos e tendo em conta a necessidade de fazermos, enfim, certamente há algumas questões, alguns comentários face aos desafios e às ideias que Luís Batista nos deixou.
eu, com o tempo que dispomos, enfim, talvez uns 5, 10 minutos, talvez, Luís, dava a palavra, se faz favor. Eu felicito o Luís Batista, infelizmente só soube deste encontro hoje ao chegar ontem à tarde, por um segurança ao chegar à faculdade, e alegro que há 52 anos o professor Alves Martins, que vinha de Sociologia, iniciasse os alunos da reforma da arquitetura de 57 exatamente para discutirem os aspectos conceptuais que a sociologia americana fazia exportar para a Europa. É uma homenagem a alguém que já não viu. Segundo, acabei agora de ter a notícia pela comunicação que o professor Simões Lopes, que faz 40 anos que fizemos o curso de planeamento regional e urbano, primeiro pós-graduação, porque ainda não havia mestrados na Universidade Técnica, começou, acabado de chegar de Inglaterra, juntamente com Caldeira Cabral, Costa Lobo, Nuno Portas, Gaspar, Valadares Tavares, fez em 72, 74 o primeiro curso experimental de planeamento regional e urbano que houve na Universidade Portuguesa. Eu tive a sorte de ser aluna, quer do primeiro como aluna da arquitetura da reforma de 57, quer da segunda leva deste curso, e alegra-me que a premência da conceptualização e da discussão dos conceitos seja feita interdisciplinarmente por participantes, estes que já estamos fora do uso e que já somos lixo. Tenho imensa pena de não ver aqui algumas pessoas que há muitos anos tentam trabalhar nisso, e homenageando exatamente a frescura e a possibilidade que hoje os médias nos permitem, com médias, com estes processos agora, que nos permitem globalizar, voltar a pôr um aspecto que já o Luís Batista se preocupava quando o conhecia, acabadinho de chegar a esta faculdade, num célebre seminário que decorreu integrado na História das Ideias, foi um centro que aqui houve, exatamente quando estavam a ser elaborados politicamente, na qual eu estava inserida como funcionário da Direção de Urbanização, os PDMs, antecedidos por tudo aquilo que era a renovação urbana. Ora, tudo isso pressupunha conceptualização interdisciplinar. Tenho o gosto de ter encontrado ontem aqui o Faria, que me falou, que foi meu colega na Direção-Geral de Urbanização, e que me falou exatamente do grande interesse que este colóquio estava a ser, dizendo que era realmente o professor que acabou de ser nomeado, que felizmente está a gravar, e nós podemos depois olhar para o assunto. Desculpem eu dar este testemunho, mas isto é uma constante que felizmente já é possível não ser minorias a pôr a questão, mas já ser de um senso comum e até uma nova terminologia conceptual realmente, em que já temos uma plataforma de entendimento, depois de definirmos os termos de entendimento, porque a grande dificuldade é ainda definirmos conceptualmente aquilo a que estamos a dizer, não é? O que é que se chama escala para um arquiteto, para um geógrafo, para um sociólogo, para um antropólogo, para etc. As diversas, e foram assim que foram criadas as ciências sociais e humanas. É preciso que se saiba que esta casa, quando foi criada, ainda não havia faculdades, era só a universidade, foi criada e o primeiro curso que houve foi tratamento de lixo. É bom que saibam, porque o lixo era um problema grave da sociedade de consumo, ainda hoje é. Portanto, esta função de ser novo na conceptualização, na problematização e na participação, exatamente daqueles que são objeto. Gostei muito dessa proposta de que aqueles que são objeto, por exemplo, da Rotundite de Viseu, opinem quais as vantagens e as desvantagens que tem tido aquilo que nós chamamos a Rotundite, quem não sabe, os brasileiros. Viseu tem, não sei se 12, 14, 15, não sei quantas rotundas, porque é uma moda louca. Nós vemos as vantagens e os inconvenientes, tantas e mais, mas é só para sentir a oportunidade que os velhos sentem. Ainda valer a pena ter vivido e trabalhado e lutado. Para além deste extraordinário comentário, contributo. Uma vivência, mas não.
Mas se há alguma questão que queira ser colocada ao Luís, enquanto ainda pode estar connosco. A minha questão é, como é que é possível essa revisão conceptual ser feita com as atuais redes intercontinentais que nós já temos e a experiência maravilhosa que tivemos no que foi aquele testemunho vivido, cantado por alguém que é do outro lado e que usa exatamente a sua experiência. Direto. Não sei se há mais alguma questão. O Luís respondia em conjunto. Bom, como estão todos muito tímidos, então eu vou responder a esta e dar-vos também espaço para os meus colegas, que têm certamente coisas muito interessantes também para dizer. Espero que esta tenha sido para todos. Eu só queria dizer que em termos da importância das redes hoje existentes, elas têm um aspecto muito positivo e outro que é muito negativo. Mas isso como tudo na vida, não é? E o aspecto, começando pelo muito negativo, é dizer que há uma disseminação hoje na net de ideias que passam desde dos textos mais importantes da atualidade, misturados com trabalhos escolares que são usados para fazer cópia em algumas universidades e que é uma das preocupações dos professores contemporâneos, o controle do plágio, não é? Ou, que muitas vezes eu até tenho a impressão que o professor não sabe o que é o plágio. Não, as pessoas já não sabem o que é esse conceito. Era um conceito já desaparecido. Não existe. Está nos regulamentos das universidades. Sim, mas é cumprido, por isso é que as pessoas são cuidadosas. Mas a questão fundamental que se coloca aí é precisamente essa, que é muito dessa informação não é alvo de debate. É alvo de apresentação, está disponível, as pessoas recolhem, utilizam e não há um debate efetivo a esse nível. Isso é o aspecto geral do caos das redes. O aspecto muito interessante, quem costuma dizer que do caos vem a luz, não é? É precisamente que progressivamente um conjunto de escolas em rede começam a preocupar-se em atualizar esses debates. Esses debates sempre existiram, portanto não há nada de novo. Nos anos 50, 60, 70, 80, 90, houve debates importantes que são a origem dos debates de hoje, não é? Agora, o debate que permite ter em linha um conjunto de pessoas de uma forma sistemática, esse é novo. E não dispensa, apesar de tudo, uma dimensão importante, que é a dimensão da territorialidade, ou seja, de fazer o debate presencialmente. Porque a doença Skype tem um aspecto negativo, e que é este, é que muito do efeito face a face que os debates levam, a intensidade e a intencionalidade dos debates, pode ficar de alguma forma limitado por esse princípio. É por isso que não deixamos de fazer congressos. A importância de haver os colóquios dos congressos é que estamos aqui presentes, não é? E podemos fazê-lo. E isso cada vez mais é estimulado, e a nível europeu tem sido estimulado. Neste momento temos aberto um call para doutoramentos, onde um dos estímulos é precisamente doutoramentos internacionais, e as redes, mas baseados em redes de investigação já existentes. E, portanto, as ciências sociais têm a obrigação de lutar por ter um lugar proeminente neste lugar. Não vale a pena pensar que somos devedores do que quer que sejam outras áreas científicas. E, portanto, a nossa contribuição para as engenharias, para as ciências da vida, para as ciências chamadas duras, cara, já teve vezes que são duras, e eu penso porque é que as nossas são moles, mas isso é um problema que eu não consigo resolver. Esse debate é um debate que só se ganha continuando a fazer-se, continuando a dinamizar-se. E isso eu acho que, apesar de tudo, de todos os riscos, todos os problemas, deste caos de onde partimos, há aspectos muito interessantes. Neste momento eu penso que a nível europeu nunca houve tantos estudantes de outras regiões do mundo, mas também os europeus começam a perceber que não percebem nada do mundo se não saírem. Portanto, começa a haver também o fluxo inverso. Isso é extraordinariamente importante, porque sem isso, sobretudo quem estuda questões urbanas, é muito difícil conseguir fazer sínteses sobre as dinâmicas urbanas a nível global se não houver esse conhecimento, mas também que tem que ser factual, presente, tem que estar no lugar. Portanto, nesse sentido, eu acho que as redes têm a maior importância, as redes de comunicação
tem maior importância para divulgar, atualizar o debate, tem sempre a contrapartida que, em certas circunstâncias, acabam certos efeitos por também ser exponenciais, não é? Nomeadamente ideias feitas, ideias que correm, que rapidamente estão agora no planeta todo, muito rapidamente, não é? E, portanto, são altamente contaminantes a esse nível. O nosso trabalho de académicos é precisamente de garantir que essa epidemia tem controle. E, portanto, que somos capazes de refletir sobre os objetos sem estarmos permanentemente limitados naquilo que nos é imposto, não é? E que hoje, então, com a presença da ideia de crise, ganha ainda mais importância, parecendo que não há soluções, que há uma solução única, todas essas questões acabam por ter a ver um pouco com esse efeito e, por isso, eu penso que a Universidade tem um papel central a desempenhar. Pronto. Acho que... Peço desculpa a todos, então, por me ausentar e agradecer. Acho que nós agradecemos muito, Luiz. Foi realmente um grande esforço. Acho que tem um reconhecimento aqui de você ter, né, feito todo esse esforço aqui. Sabemos que tem mesmo que sair. Então, a gente queria agradecer muito a sua participação nessa mesa, todo o esforço, né, em consideração de estar aqui. E também, numa sessão de encerramento, agradecer imensamente ao CESNOVA, faculdade, né, a todo o acolhimento a esse evento. Estamos abertos ao próximo, não é? Eu queria deixar o Luís partir sem dar o diploma certificado. Obrigado. Isto é a prova que eu estive cá. Agora sim, agora já estou. Está filmado. E depois também queria dar-lhe o cachecol do grupo de apoio. Muito obrigado. É para não apanhar frio, não é? E depois também dizer ao Luís que agradecemos muito o seu empenho e a sua presença num momento muito difícil para ele e dizer que nós estamos todos com ele e força, Luís. Tá, obrigado. Então agora nós vamos à conferência da professora Viviane Chamiel sobre inexistência, desigualdades e incoesão. A cidade como encruzilhada fora de existência. A cidade como encruzilhada. Vamos ficar separados. Bom. Agradeço muito à professora Luciana Rodrigues, ao professor... Microfone, faz microfone. Não tem. Não tem. Sim? Está bem? Obrigada. Agradeço muito à professora Luciana Rodrigues, ao professor Casimiro Balza, ao professor Antônio Dimas Cardoso, ao professor Marco Risuli e a todos os outros organizadores deste colóquio e particularmente a Paola, que está do outro lado. Agradeço muito porque precisei de deslocar o olhar sobre a minha temática da inexistência social. E é um exercício sempre interessante, até mesmo quando não temos tempo para fazê-lo. Peço aos organizadores de me perdoar se não tiver muito sucesso para responder exatamente à problemática proposta. Além disso, peço também aos organizadores e aos participantes desculpa porque cada ano digo que vou melhorar a minha capacidade para falar português, mas não tenho muito tempo para fazê-lo. Desculpem pelas minhas dificuldades para pronunciar, por exemplo, e para fazer muitas faltas. E agradeço muito Cristina, que não está aqui, não sei onde está, que aceita de ler a primeira parte da minha proposição para corrigir as faltas. Peço a Cristina de me perdoar se esqueço muitas regras na segunda parte que ela não lê. É necessário recordar o impacto das cidades em nossa vida cotidiana, porque mais que metade dos bilhões de seres humanos que povoam a Terra vivem nos espaços urbanos. O horizonte da vida humana é assim fundamentalmente
urbano e a parte principal da vida humana consiste em habitar o espaço. E por esse fato, as pessoas que estão interessadas no espaço estão também interessadas como a atividade indispensável e infatigável dos seres humanos, como a distância e os lugares, como afirma o geógrafo Michel Lusso. Deste modo, o tema do colóquio se inscreve ao centro deste horizonte da reconfiguração do mundo, na e pela urbanidade, de acordo com lógicas sociais mais ou menos novas. Estas lógicas vão desde os distritos, os bairros ultra-seguros aos bairros ultra-destruídos, desde os centros museográficos das cidades aos centros de negócios, desde as cidades dormitórios às cidades interiorizadas, desde as cidades ultrapovoadas às cidades abandonadas. Esta urbanização galopante modifica tudo ou quase tudo a sua passagem. Sociabilidades, temporalidades, mobilidades, culturalidades, ruralidades, cidadania. Todas as coisas sobre as quais nós falamos durante este colóquio. Deste modo, o urbano é lido como uma fábrica de ambientes, uma fábrica de espaços sociais, de espaços temporais, de espaços econômicos, de espaços públicos, de espaços privados, certamente com múltiplas configurações, mas especialmente espaços com múltiplos desafios. O homem urbano é, ao mesmo tempo, o homem que trabalha, o homem que mora, o homem que consome, o homem que descansa. E, em cada uma destas funções, responde, ou pode responder, a espaços diferenciados como os inevitáveis efeitos de lugares. Aqui, limitar-me-ei a usar a noção das cidades intermediárias, não sei se tem de pronunciar intermediárias ou intermédias. Intermediárias. Obrigada. Das cidades intermediárias, eu usarei a definição que dá a instituição francesa, que se chama o DATAR, e que se ocupa do planejamento do país e da atratividade regional. Estas cidades, chamadas antigamente cidades de tamanho médio, e que agora estão definidos como polos urbanos, que incluem no mínimo 20.000 habitantes na cidade de referência e 20.000 empregos na área urbana correspondente. As combinações de tamanho e de posição produzem uma grande variedade de figuras que não podem reduzir-se a um único tipo. Estas figuras têm em comum apresentar suficientemente um poder de centralidade e de relevância para nos esclarecer sobre o papel que estes sistemas podem desempenhar nas mudanças territoriais, sociais, atuais e futuras. A definição leva assim em conta, ao mesmo tempo, a presença de uma municipalidade centro, um polo urbano com ao menos de 5.000 empregos e uma área urbana. É necessário entender esta área urbana como um conjunto de municipalidades concentradas e sem enclave, constituído por um polo com mais de 10.000 empregos e por municipalidades rurais, nas quais ao menos 40% da população residente que tem um emprego trabalha no polo ou nas municipalidades atraídas por ele. Sublinhemos ainda assim que a noção de cidades intermediárias inclui as cidades que têm uma responsabilidade administrativa forte no espaço nacional, sem responder em particular aos outros critérios econômicos. Para as pessoas que não são especialistas, como me, por exemplo, nas questões urbanas, esta definição não tem o mérito da clareza. Longe disso.
E isso, mesmo se as questões da escala não são especialmente anodinas. De maneira esquemática, falamos tanto de uma cidade com 20.000 habitantes, como de uma cidade que tem 200.000 habitantes. 200.000 habitantes. Até mesmo se, para se referir só um exemplo, entre Friburgo e Montes Claros, Friburgo é a cidade da Suíça, Montes Claros, e Montes Claros do outro lado, há mais que uma grande diferença de escala, ainda que possamos considerar que ambas as cidades pertencem à categoria das cidades intermediárias. O desafio é relevante para uma cidade como Friburgo, que poderia perder o estatuto de cidade intermediária por causa de sua atração residencial pelas pessoas que trabalham em cidades maiores como Lausanne. E que conta não é o tamanho, mas as dinâmicas em jogo. Como o abandono dos territórios rurais, principalmente pela industrialização da agricultura, mesmo se esta leitura merecesse ser suavizada, mas não é objeto de nossa comunicação, a cidade intermediária constitui-se como um laboratório de observação das tensões sociais que são o resultado de nossos modos de viver, de produzir e de intercambiar em relação ao espaço. Os desafios são assim tanto sociológicos como políticos e econômicos, como escrevemos especialistas da datar. Estes desafios dizem respeito ao universo social e aos objetivos de mistura, como de coesão social, com relação aos processos de residencialidade. Mas eles também se relacionam com a esfera produtiva. As cidades intermediárias podem tirar proveito de vantagens competitivas, mas eles também podem determinar a sua inserção em redes de escala superior e capitalizar os recursos presentes nos seus espaços de proximidade. O desafio é importante. Relacionar-se tanto como o lugar da cidade no paisagem local, nacional e federal, internacional também, quando se trata de jogar no lugar dos grandes metrópoles, como com a vida cotidiana dos habitantes, incluindo nas dimensões sociais, culturais, econômicas e políticas. O desafio é, assim, antes de mais, um desafio de coesão social, como qualquer espaço de vida humana, de certo modo. De acordo com a composição em bairros de centro ou de subúrbio, em municipalidades periurbanas e rurais, a coesão do sistema depende do modo de organização e de conexão dos grupos sociais, das atividades e dos equipamentos. Aqui coloca-se a questão de viver conjunto e, sobretudo, a questão do poder viver conjunto. Brevemente, poderíamos dizer que a questão se centra sobre o modo como a organização social se estrutura num sistema espacial determinado. Se estrutura num sistema espacial determinado. E assim, centra-se sobre as ligações entre sistema de espaço e modo de fazer sociedade. Sabendo que a nossa história da cidade está marcada por histórias de segregação e de exclusão. Do lugar que podemos definir, de acordo com os geógrafos, como um espaço de copresença, no qual as distâncias são abolidas, até o subúrbio, que está na periferia, a parte onde a cidade ainda exerce a sua jurisdição, mas também onde impôs a individualidade, toda uma paleta social se desenha consolidada por efeitos de lugar. Estes efeitos de lugar se colocam e recolocam os desafios de posição social. Por outras palavras,
e para reutilizar um vocabulário datado, estes efeitos de lugar implicam sempre as questões de apropriação, as questões de desqualificação e de territorialização. Não sou muito original, lembrando que o lugar da residência se torna sempre mais um marcador social, ou desenha linhas de divisão sempre mais marcadas. Como é que isto se coloca, então, para as cidades intermediárias? Podemos supor que, nestas cidades, as lógicas de vicinalidade são maiores, como sugere Marcel Enaf. Isto significa que permanece e domina um modelo de solidariedade de pertença ao mesmo lugar, assegurando diversidade e mistura social. Simplesmente porque a dimensão da cidade permite proximidade e diversidade. Isto significa que a dimensão da cidade seria suficiente para evitar as lógicas de segregação. Nada é mais inseguro no contexto atual. A cidade intermediária é, com certeza, um lugar de encontro e de mistura social, mas não é a característica de qualquer cidade no contexto contemporâneo de mobilidades geográficas fortes, ou mais amplamente no contexto de globalização e assim no contexto de interconexão. Outro desafio, o desafio econômico, com uma atenção orientada para as funções da cidade intermediária. Cidade industrial, cidade administrativa, cidade de comércio ou cidade residencial. Se o espaço urbano define a distribuição social e assim participa na modelação das trocas sociais, ele também modela as trocas econômicas ao redor do espaço de trabalho, em particular, e ou ao redor do acesso para os serviços, particularmente serviços públicos. Quando tivermos medo de uma desindustrialização maciça dos países da Europa Ocidental, a questão do emprego se torna naturalmente crucial. Logo, são as capacidades inovadoras, criativas das cidades, as capacidades delas para inscrever-se em rede, qualquer que seja o significado para este termo, que são consideradas como o principal freio ao seu adormecimento. O desafio político ao redor da governação como uma palavra-chave, que é participação dos habitantes destas cidades intermediárias. Se, graças à Cimeira do Rio, a Agenda 21 se colocou em quase todos os lugares do mundo ocidental, a ideia de participação ativa dos habitantes, o resultado realmente não parece à altura das expectativas. A cidade intermediária, ao jogar essa carta da proximidade, embora com 200.000 habitantes o jogo não está ganho, centra o questionamento sobre as condições de acesso à expressão dos habitantes, dos cidadãos, de qualquer horizonte social e, portanto, na necessidade de estabelecer ou não níveis intermediários, como, por exemplo, conselhos de bairro. Encontramos aqui os debates clássicos sobre a democracia participativa, em particular na definição dos espaços públicos favoráveis à participação de todos, uma participação que significa aqui diálogo, decisão e também administração dos assuntos locais. Mas esta atenção na boa governança, associada com uma multiplicação dos níveis de decisão, não impede a apropriação do poder de decisão, infelizmente por alguns, e isto apesar das assembleias, comissão, etc., estabelecendo de facto o que nós podemos chamar um
poder urbano que atua longe dos necessários oficiais da democracia participativa. Se, por exemplo, em Friburgo, temos ao nível federal, ao nível cantonal, ao nível municipal, como uma lógica de subsidiariedade. Mas hoje, seguindo o modelo francês, as municipalidades fundam-se ou agrupam-se em associação de áreas metropolitanas, o que traz outro nível de decisão. Por isso, a cidade intermediária coloca assim conjunto de desafios. Situar-se num território muito mais alargado que vai do horizonte local ao horizonte internacional. Criar redes e interconexão. Refinar as gamas de serviços e empregos. Criar espaço de vida dinâmica onde viver é agradável, bom viver. De certo modo, adaptar-se para não morrer ou adaptar-se para não se tornar cidades sem alma. Certos geógrafos não hesitam em falar sobre cidades intermediárias como cidades subdesenvolvidas para cidades da Europa do Oeste. Entre as metrópoles consideradas frequentemente ingovernáveis e as cidades consideradas caras em serviços, o território recompôs-se ao redor das cidades intermediárias, ao redor das conexões intermunicipais, ao redor dos compromissos ou convênios sustentáveis. E as cidades intermediárias aparecem então como o princípio-chave da cidade nova, até mesmo como o princípio-chave da vida social. Isto significa que, finalmente, os planejadores urbanos de qualquer ordem e as políticas de qualquer parte política teriam encontrado, ao fim, a dimensão para resolver as tensões do viver conjunto. Nada é menos óbvio. Para esta comunicação, vou usar diferentes cenários desenhados pelos analistas do Datar que imaginaram a cidade de Alemanha. Vou tentar largar então o tópico de cidades intermediárias como encruzilhada de Forade, exemplificando como ponto de vista subjetivista a partir da cidade de Friburgo. A cidade está localizada no cruzamento de preocupações sociais, como permitir o viver conjunto, o viver junto. De preocupações econômicas, como não ser apenas cidades residenciais. E de preocupações políticas, como permitir a governação destes espaços em termos de participação. Destes cruzamentos, o Datar esboçou para 2040, 30 anos depois, 4 cenários que tentam levar em conta as possíveis evoluções dos comportamentos, em particular, tanto nas práticas de segregação como nas práticas de consumo ou ainda nas perspectivas econômicas. O primeiro cenário se chama as comunidades incertas, coloca de novo a questão sociológica arquetípica, isto é, a questão da integração. A hipótese privilegiada é uma cópia simples das metrópoles atuais, como o desenvolvimento dos grupos comunitários, visto como laboratório de ideias e inovação, ou, pelo contrário, visto como laboratório comunitaristas. Os autores deixaram a ideia de uma distribuição social conhecida, classes ricas nos centros históricos, patrimonializados, ou nos bairros residenciais particularmente protegidos, e classes os mais desfavorecidas nas zonas mais degradadas. Esse cenário
este cenário apoia-se em várias suposições. Em primeiro lugar, uma tendência marcada para a diferenciação social e cultural dos bairros e o fracasso político da mistura social. Em segundo lugar, uma aceleração das procuras do que chamo uma administração cultural autônoma, isto é, uma acentuação da diferença cultural como uma reivindicação destes grupos, dito culturais, de poder controlar-se de acordo com as próprias regras. Em terceiro lugar, uma extensão da segregação atual. Este cenário também supõe uma reafirmação de uma certa permeabilidade destes espaços. Ele supõe, assim, uma hipótese forte de criatividade e de proximidade. Friburgo poderia ser localizado neste cenário como um crescimento de população através da contribuição migratória das maiores cidades de Suíça para Friburgo, das maiores grandes cidades para Friburgo. A cidade apresenta-se como uma cidade de proximidade. Com certeza, existem dois bairros sensíveis, em particular na posição social. Dois bairros que são marcados pela dimensão social colorida, onde se misturam várias comunidades alófonas, comunidades que são particularmente unidas no interior de cada. Mas os serviços locais e as escolas, por exemplo, optam completamente para o intercultural ao fim de assegurar um bom conjunto. Porém, aqui ou lá podemos ouvir algumas vozes dissonantes e decisões políticas que colocam desejos de autonomização cultural, em particular, como a instituição de horários em piscinas reservadas para as mulheres ou como a reivindicação dos tribunais islâmicos respeito aos conflitos familiares para a comunidade muçulmana. Essa é uma possibilidade de Friburgo. O segundo cenário, os laboratórios verdes, opta para o desenvolvimento sustentável. De certo modo, ele responde a uma preocupação ecológica forte. Os desafios vivem da mesma maneira que muito na organização do território, como a contração dos espaços e assim a possibilidade prática de viver junto. As cidades intermediárias optam para usos coletivos, em particular como as infraestruturas de mobilidade, desenvolvem edifícios autônomos em energia e nos meios de comunicação. Eles surfaram nas procuras de uma vida mais saudável, mais responsável. Os autores apoiam neste cenário sobre a capacidade grande de inovação nas cidades intermediárias, em particular, modos novos para produzir e consumir. O desafio neste cenário também interessa a capacidade de cidades para assegurar um desenvolvimento sustentável por todos os grupos sociais. Isto significa aqui a possibilidade de todos os grupos sociais, incluindo os mais desfavorecidos, para unir este processo, para participar neste processo. Friburgo poderia perfeitamente integrar este cenário. Na imagem da sua grande irmã alemã, em particular, com a sua vontade de inovar em um centro zero carbono. Optando por pequenos espaços onde a vida é agradável, tentando ser equipado com centros de emprego da alta tecnologia, ela assim tenta ultrapassar as outras cidades. O imposto, por exemplo, na bolsa de lixo, estabelecida desde vários anos no Friburgo, tem dificuldades, por exemplo, para estabelecer-se no canton de Lausanne. Por muito tempo, fora de inovação relativo a uma melhora da qualidade de vida, e isto apesar da implementação do Agenda 21, Friburgo é
gradualmente equipado com instrumentos para melhorar as capacidades de inovação e de redução das despesas ambientes, relativo à organização dos transportes públicos em toda a área urbana e relativo ao desenvolvimento de um setor biológico local. Muito boa tarde. Antes de mais, umas justíssimas palavras, primeiro de agradecimento pelo convite que me foi feito para participar neste encontro, que eu agradeço e a que respondi logo de forma positiva e entusiasmada. E, em segundo lugar, uma saudação para a forma como estes trabalhos estão a decorrer. Eu estive presente intermitentemente e tenho gostado tanto do encontro que resolvi, de forma unilateral, sem pedir opinião à organização, mudar o nome da minha intervenção. E agora também já não me podem expulsar, portanto, poder podem, mas... esta minha intervenção vai chamar-se o conceito de cidade intermediária, o que fazer com ele. Porque acho que foi uma questão que teve subjacente e achei muito interessante que o Luís Batista, por um lado, e Viviane, pelo outro, acabaram, no fundo, por focar esta questão. Mostra que houve aqui um ciclo, desde as intervenções iniciais, nomeadamente do professor Jean Remy, a estas últimas, há este pano de fundo que esteve presente e, no fundo, corresponde à questão que foi o elemento estruturante deste encontro. A minha intervenção vou procurar ser relativamente breve, tem 4 partes. 1, enquadramento, 2, narrativa 1, 3, narrativa 2, já percebem que eu vou aqui introduzir alguma controvérsia, eu gosto sempre de fazer isso, e 4, uma proposta de uma tese para debate. Eu sempre achei que o final de um bom workshop é o início de outro. E, portanto, é também um pouco nesse sentido que eu organizei estas ideias que eu vou agora apresentar. Primeiro ponto, muito breve, de enquadramento. Os intelectuais gostam muito de produzir narrativas sobre o mundo. Claro, é o nosso papel. E produzem narrativas sobre o mundo para quê? Para 2 coisas, não há novidade nenhuma. Uma, para permitir compreender melhor esse mundo, dando visibilidade a umas coisas que eram invisíveis, dando inteligibilidade a determinados aspectos, em relação aos quais tínhamos dificuldade de entender, mas também para ajudar a transformar esse mundo que nós estudamos. Diretamente, com certeza, mas através da informação e do conhecimento que nós damos aos cidadãos, aos decisores, políticos, técnicos. As narrativas são importantes para criar opções de escolha, para criar novas oportunidades. A questão fundamental é o modo como a empresa, ou neste caso a cidade, se integra e conquista espaço em redes mais globais. De recursos, capacidades, de conhecimento, de informação, de criatividade, etc. Ora, esta translação da cidade média para a cidade intermediária iluminou estes 2 aspectos que foram muito importantes. E durante 20 anos, nós já temos 20 anos de acumulação desta narrativa, que eu chamaria uma narrativa generativa. Narrativa generativa porquê? Porque esta narrativa foi generativa, quer ao nível endógeno, dentro das pessoas que trabalharam nesta linha, foi possível aprofundar, foi possível diversificar, foi possível saber mais, foi possível ir mais longe, mas esta narrativa foi também generativa pelos impactos, pela forma como contaminou narrativas laterais, ou mesmo como pode alimentar o surgimento de novas narrativas. Portanto, esta narrativa número 1 tem uma genealogia, tem um contexto, tem atores, tem dimensões-chave, tem um papel fundamental para iluminar aspectos que não eram visíveis, mas como todas as narrativas têm limitações. Todas elas têm limitações. E, portanto, eu queria aqui não contrapor, não se trata de contrapor, mas de pôr em paralelo uma outra narrativa sobre o conceito de cidade intermediária. E reparem, porque pode haver aqui um preciosismo, mas não é, já vão ver, do ponto de vista da minha argumentação, a narrativa 1 era as cidades médias como cidades intermediárias. A narrativa 2, que eu vos quero propor, é as cidades como cidades intermediárias. O que é que caiu? O médio. E, muito curiosamente, o médio foi o que esteve na base do nascimento da narrativa sobre as cidades intermediárias.
As cidades como cidades intermediárias, aliás a Maria João Freitas falou aqui na cidade nacional, tem alguns aspectos em comum. Quando eu falo nas cidades como cidades intermediárias, significa que eu estou a considerar que existe uma relação estrutural e dialética entre cidades e as diferentes formas de intermediação. Intermediação social, intermediação política, intermediação económica, intermediação cultural. Isto é, a cidade é uma condição essencial de construção social de novas formas de intermediação, mas essas novas formas de intermediação são também uma condição essencial para a emergência de novas cidades. E, portanto, há um ciclo dialético entre cidade e intermediação que nos leva a dizer que é impossível nós entendermos e perspectivarmos as cidades de hoje fora deste conceito de cidades intermediárias. Portanto, o que eu estou aqui a propor é uma refocalização, aquilo que eu poderia chamar uma segunda translação. Tivemos uma primeira, de cidade média para cidade intermediária, mas aplicada às cidades médias, e agora teríamos uma segunda translação, em que a intermediação não é tanto vista como um fator distintivo das cidades médias, mas, mais do que isso, a intermediação é vista como um grande desafio urbano-societal. E eu aqui poderia fazer um paralelismo com aquilo que representou a obra do Henri Lefebvre sobre o direito à cidade. Ele, na verdade, escreveu sobre o direito à sociedade. Mas o que ele nos disse é que o direito à sociedade se constrói em grande parte a partir de vivências urbanas, a partir daquilo que é a cidade, do ponto de vista global. O direito à cidade é o direito à sociedade. E desse ponto de vista, aqui, a intermediação como um grande desafio urbano é, ao mesmo tempo, um grande desafio, ou a intermediação como um grande desafio societal. E o que eu estou a dizer, e vou referir mais à frente, é que aquilo que nós, mal ou bem, chamamos de cidades, são, de facto, as grandes plataformas a partir das quais, e com base em mecanismos muito diversos de intermediação, nós construímos novos patamares civilizacionais. Bom, dito isto, de que intermediação falamos? Ouvimos aqui múltiplos exemplos, eu pelo menos, nas partes que ouvi, desde microintermediação, vimos o caso de um prédio ou de um sítio onde as pessoas jogavam cartas, falámos de metrópoles, falámos de cidades médias no sentido forte, falámos de intermediação entre pessoas, entre grupos, entre instituições, entre organizações, entre territórios, e vimos também, nós sabemos isso, que os fatores de intermediação que nós valorizamos refletem sempre naturalmente aquilo que é a nossa formação. As pessoas da área das ciências sociais darão mais importância a determinadas intermediações, os economistas darão a outras, os urbanistas darão a outras. Eu aqui vou adotar um foco, não porque seja o mais importante, não porque seja o mais central, mas apenas porque é aquele a partir do qual eu trabalho. E, portanto, é a partir daí que eu, digamos, vou alimentar depois a tese final. E a ótica qual é? A ótica é a das políticas territoriais. Este encontro tem também a designação à ação pública, salvo no título. Há muitas formas de ação pública, uma delas são as políticas territoriais. E o que eu queria aqui introduzir, para clarificar melhor esta narrativa 2, era a ideia de tripla intermediação urbana. É porque, na verdade, a cidade não é a cidade do ponto de vista morfológico, é a cidade enquanto realidade social, sociopolítica, no sentido mais amplo do social e do político. As cidades, enquanto realidades sociopolíticas, são palcos e atores ao mesmo tempo de uma tripla intermediação. Uma intermediação ao nível intraurbano, e mais uma vez temos aqui os múltiplos exemplos, edifícios, bairros, subúrbios, centros de cidades, ainda agora ouvimos vários exemplos em relação, sobretudo, a Friburgo. Portanto, temos uma intermediação que ocorre ao nível interurbano, mais micro ou mais sistémica para o conjunto da cidade, mas é basicamente intraurbana. Temos uma segunda componente de intermediação ao nível das redes,
em que podemos olhar para as cidades como nós, e esses nós fazem a intermediação entre pontos diferentes de uma mesma rede ou de distintas redes, e temos uma terceira componente de intermediação que se relaciona com as relações urbano-rurais. Portanto, quando eu falo das cidades como cidades intermediárias, eu vejo-as como palcos e, ao mesmo tempo, atores desta tripla intermediação urbana. O que eu chamaria que a intermediação urbana será tanto mais completa quanto mais qualificada for a intermediação simultaneamente nestes três componentes. E como facilmente se compreenderá, elas alimentam-se reciprocamente. O que não parece que tenha sentido é olhar para uma destas intermediações em detrimento das outras e, sobretudo, esquecendo as outras. Temos, portanto, uma tripla intermediação urbana, ao nível interurbano, ao nível das redes urbanas e ao nível das relações urbano-rurais. Destas três componentes, a menos conhecida, a menos estudada, é a última. E, na verdade, é sobre ela que eu vim a falar. Mas acontece, desculpa-me dizer isto assim, mas também estamos no final do dia, se quiserem saber mais sobre o assunto, bom, há muitas coisas. Mas há um relatório, um trabalho recente que eu coordenei para o Conselho Económico e Social, que é exatamente sobre o conceito de região urbana funcional, e que se prende com esta questão da relação entre áreas urbanas e áreas envolventes. O relatório está disponível no site do Conselho Económico e Social, também no site da minha instituição, o Instituto de Ciências Sociais, e, portanto, eu não vou desenvolver muito este tema. Mas gostaria apenas de dizer o seguinte. Como referi há pouco, se as duas componentes de intermediação, as duas outras componentes de intermediação são relativamente conhecidas, estão relativamente estudadas, há experiências de diversos tipos de intervenção, lembro-me de várias comunicações que focaram exemplos concretos de como esta intermediação pode ser estimulada a estas várias escalas. Pelo contrário, esta ideia de região urbana funcional está ainda pouco desenvolvida. E ela, a nós, cientistas sociais, eu considero como um membro da grande família, não sociólogo, mas incluo na família, na grande família das ciências sociais, mas eu, como geógrafo, tenho uma formação naturalista. O que é bom, porque me abre permanentemente para outras áreas disciplinares que não são das ciências sociais e que nos últimos anos têm vindo a ganhar um peso crescido. Portanto, quando eu falo em regiões urbanas funcionais, o que é que eu incluo aí, se está a desenvolver o tema, para utilizar uma designação que os escandinavos às vezes utilizam, os grandes sistemas organizadores, o sistema azul o que é? A rede hidrográfica. Os cientistas sociais não estudam a rede hidrográfica, mas estudam muitas coisas relacionadas com a água. Por cima da rede azul, a rede verde. O que é a rede verde? A rede verde é a rede das chamadas infraestruturas ecológicas. São os corredores ecológicos, mas muito mais do que isso. Por cima da rede azul e da rede verde temos a rede cinzenta. A rede cinzenta o que é? A rede cinzenta é dos transportes e comunicações, sobre a qual assenta a mobilidade das pessoas. E para além destes três sistemas, o azul, o verde e o cinzento, nós temos todo o tipo de redes entre pessoas, entre organizações, entre instituições, natureza social, natureza institucional, toda a lógica das transações, que pode conviver melhor ou pior com os três sistemas que eu referi anteriormente. Ora, uma região urbana funcional é tudo isto. Tem que ser estudada por biólogos, tem que ser estudada por especialistas de transporte e de energia, tem que ser estudada por cientistas sociais, tem que ser estudada por economistas, a economia é uma ciência social, parece, ou às vezes não parece, mas significa que este conceito de região urbana funcional, ele próprio tem uma riqueza analítica enorme, porque obriga a mobilizar conhecimentos e áreas científicas que, em geral, não dialogam entre si. E é um bom exemplo de como, tendo uma boa plataforma que nos obriga a comunicar, nós temos que pôr em confronto o conforto das nossas perspectivas, o conforto da nossa perspectiva, com outros que provavelmente trabalham sobre o mesmo universo, mas a partir de pontos de vista completamente diferentes. Portanto, as cidades como cidades intermediárias
significa cuidar desta tripla intermediação. Cuidar do ponto de vista analítico e cuidar do ponto de vista das políticas públicas e cuidar ainda do ponto de vista dos valores, dos comportamentos e das atitudes dos cidadãos em relação a eles. E dito isto, entrava no último ponto, para não ser longo, estamos no final de 3 dias de debate, entraria no último ponto, que é uma espécie de tese, vou já terminar, uma espécie de tese para debate. Em primeiro lugar, como eu disse, a narrativa 2 não procura substituir a narrativa 1, a minha perspectiva é sempre a mesma, pluralismo e controvérsia. E é assim que nós nos entendemos em si. A tese para debate é a seguinte: nesta ótica que é a minha, e que repito, não é exclusiva, nem sequer considero a mais importante, mas nesta ótica que é a minha, cidades intermediárias e políticas públicas, o que eu diria é que a cidade intermediária, este conceito de cidade intermediária, tripla intermediação urbana, a cidade intermediária deve ser o foco de uma reforma estrutural que contribua para iniciar um novo ciclo de prosperidade a partir do contexto de austeridade em que nós atualmente vivemos. E isto é fundamental. Nós falamos todos os dias de reformas estruturais. Há muitas reformas estruturais. E nós temos que perceber que estes temas que nós estamos aqui a discutir podem ser um foco de uma reforma estrutural, porque vai lidar com a forma como os atores se coordenam, com a forma como os políticos se articulam, com a forma como vários saberes, conhecimentos também se combinam. E, portanto, este conceito de cidade intermediária, como eu refiro, pode, e do meu ponto de vista, deve ser um foco de uma reforma estrutural que contribua para a construção deste novo ciclo de prosperidade a partir do contexto que atualmente vivemos, que é de crise e de austeridade. Isto parte, portanto, de um conceito, aquele que eu tenho vindo a salientar várias vezes, a tripla intermediação desempenhada pelas cidades, aquilo que eu chamaria a intermediação reforçada no sentido em que há o conceito de cidade intermediária olhando apenas para a cidade média, não é? Portanto, este conceito reforçado de intermediação, e a partir deste conceito eu vou mobilizar 3 pressupostos que é preciso agora debater e também validar empiricamente. Sou um positivista, mas um positivista que procuraria ir mais além. O primeiro pressuposto: a cidade intermediária é um pressuposto, por isso afirmo a cidade intermediária é um foco de racionalização poderoso e insubstituível, sobretudo num contexto de forte escassez de recursos públicos. Isto é, o conceito de cidade intermediária pode nos tornar coletivamente mais inteligentes. Como? Através de mais participação, através de uma maior coordenação de atores, através de uma maior articulação de políticas, através de uma maior integração de territórios, políticas de uma lista. A cidade intermediária é um foco de racionalização insubstituível porque introduz uma lógica de inteligência coletiva que é difícil de ser construída a partir de outro ponto. Em segundo lugar, é um pressuposto, mas eu acho que apesar de tudo posso dizer que é uma constatação histórica: a cidade é o locus, sempre foi e sempre será, é o locus das grandes transformações civilizacionais. A história mostra-nos isso, e não há razão para pensar que haja uma modificação estrutural desse ponto de vista. Ora, o efeito conjugado destes 2 pressupostos leva a um terceiro. E o terceiro pressuposto qual é? A cidade intermediária, ou o conceito de cidade intermediária, tal como eu o apresentei aqui, é uma via, uma das vias particularmente eficientes para gerir a transição necessária em função de uma agenda transformadora. Precisamos definir uma agenda transformadora para as nossas sociedades, precisamos definir, e também me lembro que várias pessoas referiram esse aspecto ao longo de comunicações anteriores, um processo de gestão de transição para nos aproximarmos dessa agenda transformadora, e o que eu estou a dizer é que, com base nos 2 pressupostos anteriores, este conceito de cidade intermediária enriquecido, que é simultaneamente estratégico e operacional, nos pode
ajudar a gerir melhor essa transição que me parece necessária. E, portanto, a tese que eu defenderia é, mas estou exatamente como o Luís dizia há pouco, agora é preciso ver, estudar, é preciso investigar, é preciso debater, é preciso confrontar. Mas a tese seria exatamente esta. A cidade intermediária, esta cidade intermediária que eu estou a falar, a cidade intermediária é o grande palco de construção social de uma nova ordem de prosperidade e de bem-estar social. Essa é uma tese que eu defino, é uma tese que por isso apresento aqui convosco e vi este meu convite como uma possibilidade de apresentar publicamente e que penso que merece atenção, repito, não para se substituir ou para se opor à narrativa da cidade intermediária, olhando para as cidades ditas médias, mas para a um outro nível, talvez mais ambicioso e talvez mais ligado à gestão da transição, da mudança social, poder servir como referencial para nós introduzirmos, para nós construirmos uma nova ordem, mas uma nova ordem de prosperidade e uma nova ordem de bem-estar social. Muito obrigado. Muito obrigada. Duas comunicações que, obviamente, perante o avançado da hora e, obviamente, pela minha incapacidade de conseguir fazer uma boa síntese perante tão boas comunicações, apenas deixava, digamos, ideias soltas de uma forma telegráfica para que ainda possamos ter algum tempo para debate. A professora Viviane, partindo daquilo que é uma constatação do processo crescente de urbanização e da mutabilidade que este espaço social necessariamente induz, fala-nos de múltiplos desafios e, de igual modo, de um conjunto de cenários que aqui aponta, focados, obviamente, porque as cidades são espaços vividos, espaços reais, independentemente da dimensão, independentemente das diferentes funções e relações que se estabelecem entre elas. Fala-nos concretamente do estudo de caso de Friburgo. Retomando aquilo que é efetivamente e tem sido uma preocupação ao longo destes dias e que esteve obviamente no cerne de se definir a temática para o colóquio em termos da importância da conceptualização e em torno daquilo que são as diferentes escalas. O professor João Serrão vem novamente colocar-nos a importância ou enfatizar de facto a ideia do conceito da cidade intermediária a partir de duas interessantes narrativas, como as define. Portanto, uma primeira narrativa, leitura das cidades médias como cidades intermediárias, e a segunda narrativa, as cidades, portanto, perdendo o conceito de média, cidade como cidades intermediárias, e terminando de facto com esta tese de que a cidade intermediária, o grande palco de construção social, da ordem de prosperidade social e de bem-estar social. Enfim, penso que não poderíamos terminar melhor estes 3 dias de profícuo trabalho, com um conjunto de desafio, um conjunto de reptos, e como o professor João Serrão há pouquinho dizia que o final de um workshop, de um seminário, é sempre o início, o lema para se definir um novo. Portanto, não, amanhã. Fazemos o intervalo amanhã, depois pensamos no domingo, no programa de um próximo. Mas certamente, ainda que todos muito cansados, haverá ideias, comentários, reflexões que ajudem a definir melhor este novo encontro. Portanto, passava para a assistência a palavra, comentários, perguntas. Sim. Alberto.
o projeto constitucional do Império do Brasil de 92 fala muito claramente, né, sobre esse conceito de município, que é formado por uma cidade e por aquele território extra-urbano que está ao redor. Isto é, o conceito de civitas é um conceito amplo que não divide entre a parte urbana e a parte do campo, mas as une, exatamente. É o conceito de município, né? É o conceito do direito romano. Eu acho que agora o João Ferrão, ele frisou esse aspecto. E é um aspecto muito interessante e é típico do Mediterrâneo. Essa ideia da urbanidade entendida como o conjunto de um centro urbano e do campo que está ao redor é um conceito importante. Não importa que seja cidade pequena, grande ou então metrópole. Claro que dentro do conceito da Roma antiga, do direito romano, havia a urbs romana, que era Roma, e as demais eram simplesmente municípios ou colônias e tal. Mas é o conceito em si mesmo. Então eu acho que, mesmo no grupo de trabalho que eu pertenci, que é sobre educação, saberes e culturas, nós tratamos de várias coisas, aspectos desse tipo. A educação no campo, por exemplo. O papel da cidade intermediária. Falamos também, mesmo hoje de manhã, sobre a rede azul das águas. Né? E várias vezes saiu o problema da rede verde, da rede cinzenta, inclusive. E sempre, inclusive, com as redes sociais, que são exatamente aquele conceito de cidadania, isto é, de cives, cidadão, que está por dentro do conceito de cidade e o território da cidade. A Constituição Republicana, desculpa, eu falei do projeto do Império de 1822, né? Depois a de 92, a Constituição Republicana, no Brasil, o que fez? Falou o seguinte: todo município é cidade. Não existe mais a aldeia, não existe mais a vila, não existe mais a freguesia. É cidade. Esse aqui é o conceito, eu acho que o João Ferrão bem marcou. E a solução, então, nesse momento, de pensar novamente a um conceito de cidade como sendo um conceito que lança uma ideia nova para superar a crise, para superar os momentos de dificuldade, é essencial. Isso vale na Europa, mas vale também no Brasil. Embora o Brasil não tenha as dificuldades que atualmente a Europa tem. Bom, eu antes de mais quero felicitar os oradores e em particular, nomeadamente agora, a proposta do João Ferrão, que eu acho que é extremamente interessante e acho que no confronto dá-nos uma nova pista de reflexão sobre a tripla intermediação da cidade intermediária e achei muito interessante. No entanto, eu queria colocar uma questão que me parece importante. Dado, historicamente falando, a falência do modelo liberal ou neoliberal, em termos daquilo das propostas que temos, não é? Dada o avanço relativo de alguns modelos que eu diria, estou a falar politicamente falando, do social-democrata, nomeadamente nos países nórdicos, por exemplo, em que estas componentes também são importantes. Dada a chamada utopia das visões marxistas, que não têm o realismo suficiente, por vezes também, de encarar o problema de etapas
para chegar aos seus objetivos. Não deveria ser aqui colocado o problema do debate conceptualmente falando, assumindo esta novidade criativa do conceito, se não devia colocar-se no debate toda a alternativa política, porque não passa, se não for, por via da transformação a nível do político, ou seja, o político aqui estará central nessa proposta, porque se não há uma alteração da relação de forças e da política, ou até eu diria alianças, coligações de forças políticas à esquerda, porque é isso que eu penso que poderá dar a nova visão, concretizar, não é só dar a nova, é concretizar essa visão. Eu colocava esta questão ao João Ferrão, se não devemos também repensar toda a questão das alianças que temos em termos políticos, porque eu acho que esta questão é incontornável. Talvez ter mais uma ou duas questões para podermos depois dar a resposta em conjunto. Paulo? Sim, Marcos. A questão que se coloca para mim nesta circunstância é a seguinte. Também, em primeiro lugar, felicitar pelas intervenções que foram muito ricas, mas eu coloco-se-me aqui uma dúvida que é a seguinte: é se quando nós falamos de cidades intermediárias, ou intermédias, ou seja, aquilo que for, estamos a falar de um conjunto que é homogéneo. E a questão que o João levantou é uma questão interessante, não é? Agora, eu não sendo economista, sinto-me à vontade, se calhar, para falar um pouco mais à vontade nisto, é a questão da base económica das cidades. Quer dizer, como é que nós vamos proporcionar a questão do bem-estar? E se nós formos ouvir alguns jovens, o que eles dizem é: eu fico ou vou-me embora por duas razões. Uma é se tenho ou não tenho emprego, e outra é se tenho ou não tenho tempos livres gratificantes. E a pergunta que eu coloco é se nós não temos cidades intermédias ou intermediárias, ou aquilo que a gente queira chamar de primeira, segunda e terceira. Porque, de facto, nem todas estão nas mesmas condições. Nós, em Portugal, no litoral, temos cidades intermédias que têm trunfos e vantagens que vai permitir, de facto, dar resposta a isto, mas temos outras, se calhar, que vão estar numa situação muito mais complicada. Quer dizer, e deixava isto também para reflexão, e depois, se calhar, quando nós nos preocuparmos, é que algumas cidades intermédias ou intermediárias vão ter problemas muito complicados, nomeadamente porque há um recurso que vai estar a falhar, que é o recurso demográfico. Algumas já nem têm sequer o crescimento natural, já é negativo, e estão a crescer artificialmente, que é à custa de alguma imigração. Estou a falar de cidades, não é? Estão a crescer à custa da envolvente, nomeadamente da envolvente próxima e da envolvente mais larga, o que quer dizer, por exemplo, da envolvente regional. Nesta altura estão a esvaziar também aquilo que é as outras cidades intermediárias. Eu, de facto, é uma preocupação que tenho, é o que é que vai ser, de acordo até com os sinais que traçou, o que é que irá ser o futuro de algumas cidades intermédias ou intermediárias, se elas têm, de facto, capacidade, se calhar qualquer dia deixam de ter um determinado ranking e que passam para outro, infelizmente. Mas isto é uma dúvida, não sei se o João me poderá ajudar a esclarecer isto e a esbater as minhas angústias. Se calhar podíamos passar para as respostas, se assim entenderem. Bom, então, muito rapidamente, em relação ao primeiro comentário, apesar de tudo, eu queria fazer aqui uma distinção, que eu acho que é importante. Eu recordo que a minha perspectiva é das políticas públicas, portanto, isto permite perceber melhor, se calhar, o comentário que eu vou fazer a seguir. O município é uma entidade político-administrativa, não é? Essa coisa estranha que nós chamamos de cidade, ainda por cima nesta integração cidade-campo, em muitos casos envolve vários municípios e não coincide com os somatórios de municípios. Portanto, nós temos aqui uma dificuldade acrescida e o conceito de região urbana funcional tem exatamente esse objetivo. É uma discussão muito grande que há muitos anos nas políticas de desenvolvimento territorial, que é qual é o espaço pertinente de intervenção. Se nós tivermos uma leitura muito rígida da cidade, ou a cidade morfológica, ou a cidade-município, nós aparentemente temos o problema resolvido. Vou intervir naquela área. Só que resta saber se aquela área é a área pertinente para a questão com que eu estou a lidar. Portanto, o conceito de região urbana funcional está um pouco ao lado da componente político-administrativa. Depois levanta os problemas de governação, legitimidade de intervenção, etc., etc., que são questões interessantes,
Mas isto apenas para dizer que, digamos que são duas dimensões que têm que ser articuladas, mas que não se confundem. Em relação ao comentário, ou à pergunta que o Carlos Silva colocou, bom, eu diria assim, respondendo a um termos, eu acho que é bom nós não perdermos de vista aquilo que são questões fundamentais. Muitas vezes nós perdemos, ou com pormenores, e há uma distinção que todos nós aprendemos, não sei se na escola, e que esquecemos muitas vezes, que é a diferença entre fins e meios. E os meios só têm sentido em função de fins. Quando eu falei de uma agenda transformadora, que não cai do céu, tem que ser definida por alguém, mas significa que tem que ser definidos os fins e depois, em função dos fins, os meios para os atingir. Esta questão é essencial, porque, nomeadamente do ponto de vista das políticas públicas, nós muitas vezes andamos a discutir meios sem perceber como é que nós vamos acionar aqueles meios em função dos fins que nós queremos atingir. Como muitas vezes eu costumo dizer, é habitual em muitos debates, por exemplo, nós estarmos a debater a resposta sem perceber a que pergunta estamos a responder. A reforma administrativa, queremos, não queremos, faz assim, faz assado, mas para que é que a queremos? Não é? Portanto, eu acho que a questão essencial é essa, é definir uma agenda transformadora, um modelo de desenvolvimento que queremos prosseguir, o horizonte estratégico, e depois, em função disso, vêm os meios, as coligações, as alianças de interesses, etc, etc. O que levanta uma outra questão, que nós também aqui não temos tempo de discutir, mas que foi focada, pelo menos em duas das intervenções que eu ouvi, que é a questão da governança, que é uma questão essencial. É uma questão essencial pelas virtualidades e dificuldades que tem, pelas duas coisas, pelas virtualidades e pelas dificuldades. E as dificuldades são de natureza muito diferente, quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista de legitimidade. É uma discussão enorme, aquilo que às vezes nós chamamos de governança são formas disfarçadas de desregulação, mas outras vezes são formas de governança realmente inclusivas e que, como dizem os nossos colegas brasileiros, que empoderam, não é? Que são verdadeiros exercícios de empowerment. Portanto, sob este manto diáfano da governação, nós temos tudo. Nós temos desde pretextos para a desregulação total até no outro extremo formas que têm legitimidade democrática e que são inclusivas e participativas. Essa é uma discussão enorme e que eu acho que é importante nós termos, porque não é do ponto de vista, eu estou-me aqui a colocar que é o nosso palco, do ponto de vista científico. Nós, enquanto científicos, enquanto académicos, temos que ter alguma coisa a dizer sobre como se formulam políticas públicas, não é? Como é que se governam políticas públicas e quais são as melhores formas de governança em todo o ciclo de políticas públicas. É isso que eu me estou a referir. Finalmente, meu caro amigo, esbater as angústias, eu se quiser, mas de certeza que não queira, eu posso até aumentar as angústias. Porque nós vivemos em tempos difíceis. Depois vivemos em tempos difíceis, mas os tempos difíceis não nos podem fazer desistir. Tudo aquilo que disse é verdade. E se houvesse uma solução milagrosa, já alguém tinha puxado por ela. Não há. Mas há um ponto importante para este debate que eu acho que nós temos aqui a ter, que é, há também uma tensão permanente entre unidade e diversidade. E é como a garrafa meio vazia ou meio cheia, não é? Cidades médias, agora vamos ao conceito de cidade média tradicional. Cidades médias, nós podemos olhar como um segmento relativamente uniforme face às grandes metrópoles e às áreas rurais. Claro, não é? Se eu comparo uma formiga com um elefante, as formigas parecem todas iguais. Se eu só comparo formigas entre si, são todas diferentes. Portanto, é este jogo que nós temos que fazer. As cidades médias, mesmo no sentido quase estatístico do termo, têm algumas coisas relativamente específicas. Eu acho que não são muitas, sinceramente, e acho que têm até cada vez menos. Mas tem algumas coisas relativamente específicas. Mas se nós olharmos para dentro desse universo, nós temos uma diferenciação, que é uma diferenciação grande, como disse. E como, aliás, já alguém disse também numa das intervenções anteriores, nós nunca poderemos olhar para as cidades sem perceber o contexto territorial em que elas se inserem, não é? Uma cidade do Alentejo não é ser norte, não é ser litoral interior, mas uma cidade do Alentejo, isto é rodeada por uma área rural de baixa densidade, com uma estrutura de popularidade como nós conhecemos, etc, etc, ou uma cidade como Guimarães ou Braga, que estão em áreas de distribuição rural difusa, com uma história completamente diferente, a própria cidade reflete esse entorno, que é um entorno regional bastante grande.
não havendo soluções, eu acho que apesar de tudo, pelo menos essa é a minha preocupação, do ponto de vista da abordagem científica, é nós construirmos instrumentos estratégicos e operacionais que nos permitam ver mais. Se nós podemos olhar para qualquer cidade, desde Lisboa, uma cidade pequena, a partir deste conceito de tripla intermediação. Agora, as formas concretas e aquilo que está em causa do ponto de vista da intermediação é claro que é diferente, não é? A pergunta pode ser a mesma, a resposta é completamente diferente. Eu posso olhar para Elvas, para Beja, para Braga ou para a grande mancha metropolitana e dizer como é que esta realidade pode ser qualificada a partir deste jogo de tripla intermediação. E a minha resposta será diferente, mas a pergunta é a mesma. Eu acho que a ciência, o grande objetivo da ciência, antes de mais, é colocar as boas perguntas. E depois tentamos responder, na medida do possível. Mas colocar as boas perguntas já é um esforço enorme. Muito obrigada, né? Obrigada, professora Viviane, professor João Ferrão, né, pelas contribuições. Acho que durante esses dias aqui tivemos exercícios, né, de construir, desconstruir o conceito de cidades intermediárias. Acho que isso foi muito bom. Agora eu gostaria de chamar aqui para o encerramento